Fala, moçada do curso de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, aluno do ensino médio, e também que está fazendo cursinho, a se preparar adequadamente para os principais vestibulares. No final dessa aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado ou quiser fazer alguma sugestão sobre temas interessantes que você gostaria de ver por aqui, deixe seu comentário que eu retornarei sempre que possível. Também não se esqueça, moçada, de se inscrever no canal, ajude a divulgar essa ideia. Clique no sininho aí para poder receber notificações sobre novos vídeos, novas aulas. Estou sempre postando. Vamos à aula de hoje. Muito bem, na aula de hoje a gente começa a falar sobre um dos mais importantes assuntos da mecânica, que é a estática. Estática é o estudo do equilíbrio, e o equilíbrio remonta aí desde o mundo grego, com Arquimedes, considerado talvez o pai da mecânica, o pai das alavancas. A estática ela está presente no nosso dia a dia, afinal de contas, quando você passa sobre um viaduto, uma ponte, quando você sobe num prédio, tem que ter o perfeito equilíbrio, tem que ter uma perfeita harmonia entre as forças trocadas nesses componentes, para que você tenha segurança, para que isso não desabe e venha para baixo, beleza? Para entender a estática, nós vamos precisar de alguns pré-requisitos já discutidos. Por exemplo, segundo a lei de Newton, diz que força é massa vezes aceleração. Bom, acontece o seguinte, se eu estou trabalhando com equilíbrio, a aceleração vetorial ela tem que ser nula. Então, se você pega a aceleração nula e multiplica pela massa, a força resultante sobre os objetos, ela também vai ter que ser nula. Então, detalhe importante, você vai ter forças sobre os objetos? Seguramente. Só que a somatória dessas forças ela é igual a zero. Bom, força resultante igual a zero, então nós temos a situação de equilíbrio. E o equilíbrio, nós já vimos aí para trás, que nós temos duas situações. Nós temos o equilíbrio estático, que é o que vai nos interessar aqui. Equilíbrio estático é quando o corpo está em repouso. Mais uma vez, que é a situação que nos interessa aqui. E nós temos o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico é um movimento retilíneo uniforme. Esse movimento já foi estudado lá atrás, então ele não tem interesse prático aqui. Aqui, nosso grande objetivo é o equilíbrio estático, ok? Que é a situação de repouso. E aí, claro, resultante de forças vai ter que ser igual a zero. A primeira parte que nós vamos ter da estática é a chamada estática do ponto material. O que é ponto material? É aquele corpo cujas dimensões são desprezíveis, ok? Lembrando, moçada, que você já pode ter, por exemplo, aqui na estática, situações do tipo seguinte, se você tem um teto, tem um fio, vamos lá, você tem lá um vaso de flores, tá? Você colocou aqui, tá? Então, o que acontece? Aqui nós já temos uma situação de equilíbrio. Aqui nós já temos uma situação em que você tem forças trocadas. E aí você vai impor que a resultante dessas forças tem que ser igual a zero. Por exemplo, aqui, nesse vaso, se você tem força-peso e você tem a tração no fio, e ele não faz contato com nada, você vai impor a condição de equilíbrio. Tração igual ao peso, pronto, resolveu o exercício. Beleza? Só que é o tal detalhe, a gente não vai trabalhar com situações tão simplórias. Isso aqui já foi feito na dinâmica, lá na parte de leis de Newton. Outro assunto extremamente importante para a estática, e isso vai aparecer com uma frequência boa, é a soma de vetores. Então aqui, moçada, soma vetorial, você precisa estar craque nisso aqui. Lembrando o seguinte, quando você tem dois vetores, V1, V2, você pode somar esses vetores de duas maneiras. Um processo que a gente viu chamado de processo polígono. Processo polígono, você vai agrupar os dois vetores, então vamos lá, V1 mais V2. Você vai agrupar os dois vetores de tal forma que a origem do segundo vetor, V2, se encaixa na extremidade do vetor V1, está aqui. E aí o que acontece? Se eu deixar essa situação assim, eu vou ter uma resultante aqui, ó. Bom, só que é outro detalhe, na estática, a resultante tem que ser nula. Então, na verdade, o que vai acontecer é que você, por exemplo, para equilibrar um sistema com dois vetores como esse, vai precisar de um terceiro vetor que é justamente o oposto desse vetor R aqui, ó.
Então, para que eu tenha resultante nula, eu tenho que ter um vetor fechando aqui, e aí, vamos chamar esse vetor de V3, e aí a soma vetorial de V1 mais V2 mais V3 vai ter que ser igual a zero. Então, nós não vamos poder ter abertura entre os vetores V1 e V2, por exemplo. Nesse caso aqui, se faz necessária a presença de um terceiro vetor para fechar o polígono. Na estática, esses polígonos terão soma vetoriais sempre fechada. Não vai poder sobrar resultante, ok? Outra maneira que você tem para poder somar é o processo paralelogramo. Também pode ser utilizado aqui. Paralelogramo. O que é o paralelogramo? Você pega, por exemplo, o vetor V1, desenha na mesma direção, sentido e tamanho. Pega a origem do vetor V2 e traz na origem do vetor V1. Então, esse aqui é o vetor V2 no processo paralelogramo. Para calcular a resultante, o que você faz? Traça uma paralela V2 começando em V1, traça uma paralela V1 começando em V2. Essas paralelas só têm um objetivo, que é definir esse ponto aqui, ó, de intersecção. E a resultante desses dois vetores estaria aqui, ó. Repare que essa resultante é a mesma que estava aqui agora há pouco de vermelho. E aí, evidentemente, para eu fazer com que isso aqui se torne nulo, eu tenho que desenhar um vetor no sentido contrário, eu tenho que ter um vetor no sentido contrário, que seria o V3, que vai anular esse vetor V2. Então, os dois processos de soma vetoriais podem ser utilizados aqui sem nenhum problema. Polígono e paralelogramo. Quem se esqueceu, recorde, porque vai fazer falta. Então vamos ao nosso primeiro exemplo sobre estática do ponto material. Primeira situação. Vamos supor o seguinte, você tem aqui um teto, e aí você usando fios ou cordas, dependurou nesse teto um vaso de flores, um objeto A. Vamos dar para esse vaso uma massa de 12 kg. E aí acontece o seguinte, esse ponto em que você faz as amarras do fio, ele é um ponto importante para a estática do ponto material. Por isso que é chamado de estática do ponto material, porque a gente não considera as massas do fio, e você vai perceber que esse ponto aqui de amarra, ele é o ponto em que está concentrado o maior número de forças. Uma coisa importante é o seguinte, é muito comum lá na dinâmica atrás, a gente viu que quando o fio se mantém, a tração em toda a sua extensão também se mantém. Moçada, cuidado, aqui a gente considera o seguinte, olha, esse ponto de amarra divide o fio em 3 partes, e cada parte dessa é considerada um fio diferente. Então não é a mesma coisa, nós não temos a mesma tração bifurcada. Você pegar um cordão, amarrar no teto aí da sua casa, amarra os dois extremos e pendura alguma coisa e você muda a inclinação desse ângulo aqui, você vai perceber que a tensão em cada bifurcação ela é diferente. Qual que é o objetivo desse exercício? Calcular as trações dos fios 1, 2 e 3. Isso é o que nós vamos fazer. Isso é a estática do ponto material. Evidentemente que aqui, aquelas forças mecânicas vistas lá na dinâmica, peso normal, tração, atrito, elástica, elas serão fundamentais. Aquelas forças você já sabe colocá-las. Isso vai acontecer aqui. Você vai continuar colocando essas forças. Então vamos. Primeiro, bloco A tem massa, tem peso de A. Está ligado a esse fio, ele puxa a ponta do fio para baixo, reage para cima, tração, que eu vou chamar de T1. Não faz contato, não tem normal. Nesse ponto bifurcado aqui das amarras, eu tenho essa mesma tração T1 nesse fio. Então aqui, ó, o fio é o mesmo, então mantém a tração. Mas a partir dessa amarra, eu tenho uma tração aqui nesse fio e ela é considerada T2. Ela não é a mesma. Evidentemente que esse fio amarrado no teto, se você precisar, aqui no teto a tração é T2. Aqui nós temos a tração T3. E lá no teto, tração T3 também. Teto, por enquanto, não me interessa. Repare uma coisa, moçada. No ponto de amarra, nós temos T1, T2, T1, T2, T3. Beleza? Eu preciso calcular essas trações. A T1 já está fácil, porque ela está na mesma direção do peso e tem que anular uma outra. Então, você já pode vir aqui e fazer T1 igual ao peso de A. Peso de A é a massa de A vezes a gravidade.
Então você já tem T1, que é a massa 12 vezes a gravidade 10, 120 newtons. Essa já é a primeira tração no fio que está ligado diretamente ao bloco A. Agora, para você calcular T2 e T3, nós temos dois caminhos. Eu vou te mostrar os dois. Um que é chamado processo da decomposição. Você vai decompor os vetores inclinados. E o outro que é o processo poligonal. Eu gosto muito do poligonal, você vai ver já já por quê. Acho ele bem mais fácil. Mas eu vou te dar o recurso da decomposição também, afinal de contas, você pode escolher. E às vezes tem alguns casos que a decomposição se faz necessária. Então, primeira maneira de resolução, processo da decomposição. O que você vai fazer? Você vai anotar um referencial, que é o plano cartesiano. Então você vai fazer o seguinte. Você vai desenhar aqui o plano cartesiano, eixo Y, eixo X, e aí é como se você tirasse com a mão essas três forças no ponto de amarra e levasse para a origem do plano cartesiano. Quando você faz isso, você vai ter aqui atração T2, atração T3 e atração T1 aqui, ó. Então, de novo, é como se eu tivesse recolhido isso aqui com a mão e levei para lá. Repare que quando eu faço isso, a T1 fica sobre o eixo Y, então eu não preciso fazer decomposição dela, mas a T2 e a T3, elas estão inclinadas em relação aos eixos. Então a gente vai decompor essas forças. Para quem esqueceu decomposição vetorial, vai lá na minha aula sobre vetores, lá na cinemática, e recorda, vai ser necessário. Outra coisa que eu vou precisar fazer é o seguinte, eu preciso levar esses ângulos de 30 e 60 graus lá para o plano cartesiano. E onde eles vão ficar? Tem que ter cuidado com isso. Errou a posição, dança no exercício. Repare o seguinte, o plano cartesiano foi desenhado aqui, ó, em cima desse ponto bifurcado. Esse ângulo é 60 graus. Se você observar aqui embaixo, esses dois são alternos internos, então aqui é 60 graus. Então repare que entre T2 e horizontal, o ângulo é 60 graus, então aqui é 60. Faça a mesma coisa com 30 graus. Repare, 30 graus aqui alternos internos de novo. Então aqui é 30 graus, aqui é 30 graus. Isso é fundamental. Feito isso, agora você vai para a decomposição. Decompõe T2 em T2x e T2y. Faz a mesma coisa com T3. Decompõe T3x, T3y. Moçada, quando você faz isso, é como se T2 e T3 evaporasse. Acabou. Você não vai mais trabalhar com eles. Suas forças passam a ser essas forças nos eixos coordenados. E agora é só impor equilíbrio. Isso está parado, então a resultante de força tem que ser zero. Repare, eu tenho duas forças na horizontal, uma para a direita, outra para a esquerda. Então você vai simplesmente impor, ou seja, T3x é igual a T2x. Vertical. Duas para cima, T2y, T3y e T1 para baixo. Então, o que você faz? T2y mais T3y tem que ser igual a T1. T1 a gente já tem, é 120, então já posso colocar isso lá. Coloco daqui a pouco. Agora vem um detalhe importante. T3x, T2x, T2y sai por uma coisa que normalmente vocês rejeitam um pouquinho, mas não tem jeito, que é trigonometria do triângulo retângulo. Repare uma coisa, essa figura é um quadrilátero, não é um quadrado, hein? O ângulo aqui é 60 graus. Essa T2 divide esse quadrilátero em dois triângulos retângulos, aqui é 90 graus. E aí vem o seguinte, vou trabalhar com esse triângulo retângulo aqui, ó, vou destacá-lo, esse triângulo. Repare que nesse triângulo eu tenho, esse lado é cateto oposto, isso aqui é T2y. Então esse cateto oposto é T2y e o cateto adjacente é T2x. E o T2 é a hipotenusa.
Então você vai fazer as relações trigonométricas de seno e cosseno. Por exemplo, seno de 60 aqui, o que ele vai ser? Ele vai ser cateto oposto, que é essa projeção que vale T2y, pela hipotenusa, que é T2. Daqui você tira que T2y igual a T2 seno de 60. Guarda isso. No mesmo triângulo, se você fizer o cosseno de 60, você vai ter o outro lado, que é o T2x. Então já vou direto. O que é T2x? É T2 cosseno de 60. Guarda isso também. Nesse outro triângulo aqui, vou destacá-lo também. Repare, a figura é um quadrilátero. Não é quadrado, 30 graus aqui. Para ser quadrado tem que ser 45 graus. E aí, nesse triângulo aqui, eu tenho cateto oposto a esse lado, que é T3y, e esse lado que é T3x. Então, mesma coisa. Seno de 30, cateto oposto, que é T3y, pela hipotenusa, que é T3. Aqui nós tiramos que T3y é T3 seno de 30. Guarda isso aqui. E se eu usar o cosseno de 30, eu tiro o lado adjacente, que é T3x. Então, já vou direto. T3x é T3 cosseno de 30. Beleza. Fiz todas as decomposições. Agora eu vou usar isso nas equações, nas duas equações que eu tenho. Primeira, T3x, T3 cosseno de 30, põe no lugar. T3 cosseno de 30 igual. T2x, T2 cosseno de 60. T2 cosseno de 60. O que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, T3 é igual a T2 vezes cosseno de 60, que é meio. Dá um dorilzinho básico para o 2. Foi embora. Daqui você tira que T2 é T3 raiz de 3. Uma equação com duas incógnitas. Beleza. Travou o exercício. Nós temos outra equação. Vou para ela agora. O que é T2y? T2y é T2 seno de 60. Então vai ser T2 seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Mais T3y. Está aqui. T3 seno de 30. Então vai ser T3 seno de 30 é meio igual a T1. Que a gente já tem. Que é 120. Põe no lugar. Vou sair fora dessa fração. Vou multiplicar essa equação toda por 2. Quando eu multiplico por 2, fica raiz de 3T2 mais T3 igual a 240. Outra equação com duas incógnitas. Só que agora eu tenho duas equações com duas incógnitas. O T2 não é T3 raiz de 3? Põe no lugar. Vai ficar raiz de 3 vezes T2, que é T3 raiz de 3, mais T3, que é igual a quanto? 240. Moçada, raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 9, que é 3. Então fica 3T3 mais T3 igual a 240. Daqui você tira aqui. Vou passar para cá. 4T3 é igual a 240. Logo, o que vale T3? 60 newtons. Essa é a tração do fio 3. Esse fio aqui, 60 newtons. Repare que não é os 120 newtons. E agora, moçada, é o seguinte, se você já tem T3 que é 60, é só colocar aqui, ó. O que é T2? T3, que é 60, raiz de 3 newtons. Com isso, está calculado as 3 trações nos 3 fios. 120 newtons, T2, 60 raiz de 3. Repare que o fio com a maior inclinação lá em cima ficou com a tração maior. E T3, 60 newtons. Beleza? Osso. Concordo com você. Agora eu vou fazer pelo processo da poligonal. Acho bem mais simples, espero que você concorde comigo. Vamos a ela. Muito bem, então vamos ao
a segunda maneira de resolver esse exercício, que é o processo poligonal. Eu coloquei aqui os valores que obtive com o processo da decomposição, você se lembra, T1 120, 60 raiz de 3 e 60. Então você vai ver que eu vou fazer a soma e tem que dar a mesma coisa, claro. Ok? Então o processo conhecido como processo da poligonal, acho ele mais rápido e mais interessante. Vejamos por quê. Você vai fazer o seguinte, você vai ter que vir aqui e fazer a soma desses três vetores. E claro, pelo processo polígono, soma de vetores. T1, T2 e T3. E você vai impor isso igual a zero. Então você vem aqui e faz T1 mais T2 mais T3, soma vetorial, e isso tem que ser igual a zero. (120 mais 60 raiz de 3 mais 60 dá zero? Algebricamente não. Esse é o problema. Isso é soma vetorial, não é soma algébrica. Matemática, soma algébrica, 3 mais 4 é 7. Física, 3 mais 4 não é necessariamente 7. Para quem se lembra de soma de vetores, sabe que 3 mais 4 na física é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 7. Pode dar qualquer resultado entre 1 e 7 na física quando eu faço soma de vetores. Importante isso. Então você vai somar esses três vetores pelo processo da poligonal. A ordem não importa. Ah, eu quero somar T1 mais T3 mais T2. Pode? Pode, vai dar a mesma coisa, não vai mudar. Tá? Às vezes muda só a posição do triângulo, mas mesma coisa. Vamos então começar a soma. Pega o T1 vertical para baixo, desenha ele. T1 vertical para baixo. Beleza. Próximo vetor, T2. T2 começa aqui, termina lá, vou desenhar ele aqui. Eu estou desenhando um pouquinho maior para o triângulo não ficar muito pequeno, não ficar muito apertado. Tá? Só que agora você vai ter que ter um cuidado. Repare que o T2 ele é inclinado nessa direção. Se você trouxer ele aqui, por exemplo, vamos supor que você traz ele desse tamanho. O T3 tem que fechar esse triângulo para dar soma zero. Só que o T3 não é horizontal, ele é inclinado nessa direção. Se você colocá-lo aqui fechando na horizontal, você vai cometer um erro, o exercício vai dar errado. Isso é fundamental. Então você tem que ter a habilidade de desenhar o T2 de tal forma que, por exemplo, se você colocar e insistir com ele aqui, ele vem aqui. A hora que você fechar o T3, ele vem aqui, ó, porque ele é inclinado nessa direção. Isso quer dizer que você vai ter que aumentar o peso. Isso é livre, não tem problema. Pronto, fechou a figura corretamente. Ah, eu não quero aumentar o peso, eu quero deixar do jeito que eu deixei. Então, meu querido, muda o seu T2. Você vai ter que fazê-lo aqui, ó. Um pouquinho menor, esse é o T2, para você poder encaixar o T3 inclinado aqui, ó. Fechou. O triângulo está perfeito. Repare que se você tivesse colocado o T2 desse tamanho, puxado aqui, o ângulo de 90 graus seria aqui, o que está errado. Porque onde é o 90 graus? Repare, 30, 60, 90 graus é entre as trações T2 e T3. 90 graus é entre T2 e T3, então 90 graus é aqui, ó. Moçada, isso é fundamental. Desenhou de maneira errada a soma vetorial, zica seu exercício inteirinho, vai dar tudo errado. Então você vai ter que ter essa habilidade, vai ter que treinar isso. Beleza. Muito bem. Fechamos um triângulo. Você só vai ter que trabalhar com esse triângulo. É claro que para poder trabalhar com um triângulo, nesse caso ele é retângulo, você vai precisar usar aí os seus dotes de geometria. Por exemplo, o T1 eu tenho a 120. Então esse lado do triângulo eu tenho, ele é 120 newtons. Só que no triângulo retângulo só um lado não me dá os outros ainda. Ou eu preciso de mais um para poder jogar Pitágoras, lembrando que isso aqui é T2, né? Ou eu preciso de mais um lado para jogar Pitágoras, ou eu preciso de ângulos internos. Aqui é 90. E aqui? Moçada, isso aqui veio dessa soma, que lá tem 30 e 60. Então o que acontece? Você vai ter que colocar esse 30 e 60 aqui. E aí? 30 embaixo ou 30 em cima? 60 embaixo ou 60 em cima? Sem trocadilhos aí, por favor. Moçada, você vai fazer o seguinte. Escolhe um dos dois. Por exemplo, repare o seguinte. O 60 graus, ele é entre a horizontal e a inclinação da T2. T2 está aqui. Traça uma horizontal aqui, imaginária.
T2, horizontal. Horizontal, T2. Repare, aqui é 60 graus, olha só. Oposto pelo vértice. Horizontal, T2. Horizontal, T2. 60 graus está aqui. Ah, e se eu fizesse com T3? Pode ser. Vou fazer de outra cor. Olha só. T3 é entre a horizontal e a inclinação da própria T3. Né? Horizontal, T3. Traço uma horizontal aqui, ó. T3, horizontal, perdão, T3. Horizontal, T3. O ângulo está aqui, ó, 30 graus. Logo aqui, o que é? 60 graus. Aqui é 60, logo aqui é quanto? 30 graus. Pronto, você colocou os dois ângulos de 30 e 60 lá dentro do triângulo. Agora, amigo, é só você brincar de seno e cosseno. Por exemplo, a hipotenusa eu tenho 120. Pode escolher o ângulo, 30 ou 60, tanto faz. Se eu escolher 60, o que é o seno de 60? Cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é igual. Cateto oposto a 60, T2. Hipotenusa, T1, que é 120. Corta 2 com 120, sobra 60 aqui. Multiplica cruzado, fica T2 igual a 60 raiz de 3 nêutrons. Mesma coisa. Show, né? Cosseno de 60. Cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno de 60 é meio. Cateto adjacente a 60. Aqui é o oposto T2, adjacente a T3. T3. Hipotenusa. 120. Simplifica. Por 2, 60. Logo, o que dá T3? 1 vezes T3 é T3, igual a 60 nêutrons. Está calculado T3. T3. 60 nêutrons. Poligonal é show de bola. A maioria dos exercícios dá para se resolver por poligonal. Tem um detalhe importante para finalizar. Muitas vezes o triângulo não vai ser retângulo. Não sendo retângulo, você pode fazer por triangulação mesmo assim. Só que você vai precisar de alguns conceitos da geometria. Lei dos senos e lei dos cossenos. Elas podem ser úteis nesse tipo de exercício. Lei dos senos, lei dos cossenos. Provavelmente em algum exercício que eu vier a fazer para você, você vai ver como. Beleza? Mas pode se usar sem nenhum problema. Moçada, exemplo 2. Vamos a mais um exercício. Essa situação aqui é a seguinte. Você tem um bloco B apoiado sobre o solo, uma mesa, sei lá. A massa dele é 50 kg. E aí, usando fios, você dependurou aqui um bloco A de massa 20 kg e ligou a um teto inclinado aqui. Então você tem um teto inclinado, puxou essas amarras e pendurou esse sistema dessa maneira. E esse sistema está em equilíbrio. Eu quero saber duas coisas. Esse fio aqui, eu vou chamar ele de fio 2, eu quero a tração nele. E também quero saber o seguinte, qual é o coeficiente de atrito que o bloco B tem que ter com o solo aqui para que o sistema permaneça em equilíbrio. Então veja que a coisa é bem diversificada. As forças vão aparecendo normalmente. Muito bem, vamos à resolução. Primeira coisa, colocar todas as forças. O bloco A tem massa, tem peso, peso de A. Está ligado a fio, vou chamar a tração aqui de T. Nenhuma outra força atuando no ar, então você já pode colocar, impor que a tração nesse fio tem que ser igual ao peso de A. A massa é 20, a gravidade é 10, então 200 newtons. Beleza? Já tenho essa tração nesse fio, não foi pedido, mas eu vou precisar. Ponto bifurcado. Tração T é a mesma, não mudou o fio aqui. Aqui eu vou ter uma tração que eu vou chamar de T3. E aqui eu tenho uma tração que eu vou chamar de T2, que é a que eu quero ali. Evidentemente que a ponta desse fio tensiona, puxa o bloco B com a tração T2.
é a mesma atração, fio é o mesmo. Bloco B tem massa, tem peso, peso de B. Faz contato, tem normal, normal de B, agora tem normal. No caso, peso de B será igual a normal de B. Se você quiser, já pode colocar peso de B, a massa de B é 50, então o peso dele vai dar 500 newtons. E, evidentemente, essa tração não puxa o bloco B, não faz com que ele deslize, por causa da força de atrito. O bloco tende a movimentar para a direita, força o chão para a direita, o chão reage no bloco, força de atrito. E aí é o detalhe. Se o sistema está em equilíbrio anormal anulou o peso, T2 é anulada pelo FAT. Então, já pode colocar aqui, ó, T2 é igual ao FAT. Bom, eu não tenho T2, então não dá para colocar nada ali por enquanto. FAT poderia abrir, né? Milhas é normal, mas eu também tenho a normal, né? Normal de B eu tenho, mas eu não tenho Mi e nem o T2. Então repare que para poder calcular o coeficiente de atrito, eu vou ter que calcular T2. Então uma está ligada à outra. Bom, aqui no T3 você vai ter a T3, mas a gente não tem interesse nela por enquanto. Então, conclusão. Os 3 pontos onde eu tenho forças. Não tem a menor dúvida que eu vou fazer por poligonal. Quiser decompor T3, T3x, T3y, agora só teria T3 para decompor, pode usar a decomposição também. Vai funcionar. Vou fazer pela poligonal. Então vamos lá. Vou somar os 3 vetores. Qual ordem? Tanto faz. Vou começar com T2 agora, vai. T2 mais T3 mais T, soma vetorial 0. O que eu faço? Desenho T2 na mesma direção, mesmo sentido. Essa é a T2. T3 vai se agrupar a ela, a origem é a extremidade. Então vem aqui desenho T3. Mais uma vez a habilidade, não pode ser muito pequeno porque o peso não pode fechar assim. Nem muito grande porque o peso também não é aqui. Então você tem que levar no tamanho certinho para que o peso desça na vertical. Aqui é T3. Repare que agora o T, que está na mesma direção do peso, tem que fechar o vetor. Fechou na vertical. T. Não desenhe esse vetor inclinado. Desenhou inclinado, o triângulo dá errado. Bom, se é vertical e se é horizontal, o ângulo de 90 graus está aqui, né? Entre T2 e T. Repare, entre T e T2. Maravilha. Quais vetores eu já tenho aí? Eu tenho T, que é 200, então esse cara eu tenho 200 newtons. E só. Eu não tenho T3 e eu não tenho T2. Um triângulo retângulo com um lado só, não calculo nada. Mas eu posso ter um ângulo. E eu tenho um ângulo aqui. Então vou trazer ele para cá. Em cima ou embaixo? Vamos ver. Repare que os 60 graus é entre a horizontal e T3. Horizontal e T3. Ó, ele já está aqui. Essa foi fácil. 60 graus. Beleza? Muito bem. Um lado do triângulo e mais um ângulo interno, calculo os outros dois tranquilamente. Ele não pediu T3, então não precisa trabalhar com ele, ele é hipotenusa. Eu quero T2, então o que eu faço? Lado oposto, lado adjacente. Tangente de 60 é igual a coca, cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 60 é raiz de 3, igual cateto oposto é T, adjacente é T2. Daqui eu tiro que raiz de 3 é igual a T que eu tenho, que é 200, sobre T2. Troca de lugar, você vai tirar que T2 é 200 sobre raiz de 3. Ah, professor, deu raiz. Tá certo isso? Raiz de 3 é um número qualquer da matemática. Está certíssimo. Você pode dar uma racionalizada, né? Multiplica por raiz de 3, divide por raiz de 3. Ah, eu não gosto desse número. Fazer o quê? Paciência. Eu adoro. 200 raiz de 3 sobre 3 newtons. Essa é a tração T2. Resultado horrível, né? Você acha? Não eu, como eu disse. Sem nenhum problema, matemática permite isso aí. Bom, calculei T2. Agora eu preciso do coeficiente de atrito, Mi.
E aí vem o seguinte, T2 é FAT. Então você vem aqui e fala o seguinte, ó, T2 é igual a FAT, T2 é 200 raiz de 3 sobre 3, que é igual a FAT, que é mívesa normal. Qual normal? Normal de B, que é o peso de B. O que é o peso de B? 500. Então você pode vir aqui e trocar. 500. 2 zeros com 2 zeros já era. E aí é só fazer o seguinte, o 5 vem aqui embaixo multiplicando 3. Logo, o coeficiente de atrito vai ser 2 raiz de 3 sobre 5 vezes 3, 15. Esse é o coeficiente de atrito entre a superfície e o bloco para que o sistema permaneça em equilíbrio. Lembrando que o coeficiente de atrito é adimensional, não tem unidade, então, né? Por quê? Porque a força de atrito é mívesa normal. Força de atrito é Newton, normal é Newton. Então não tem unidade. Beleza? Fechou o segundo exemplo da estática. Muito bem. Fechou então a aula de estática do ponto material. Agora é hora de quê? Quanto mais você pratica, melhor você fica a resolver exercícios, ok? O link da apostila está aí na descrição. Aproveite para resolver bastante exercícios. Moçada, já sabe, né? Gostou? Curte, compartilhe o link aí com os amigos. E qualquer coisa, estamos por aí. Abraços e até a próxima.